Então, a diferença o grande diferencial dessa bolsa que não só eu sinto, mas como todos os bolsistas e até mesmo quem já se formou, que foi que eu escutei esse final de semana, é o fato da gente ter 4 encontros durante o ano, né? Então, assim, a gente tem Kenshus, que são como treinamentos, né? Ou workshop, em que durante 4 vezes no ano, todos os bolsistas se encontram para poder fazer esse networking, essa troca, né? E para poder fortalecer esse laço entre os bolsistas e para poder fazer atividades para que a gente possa ser mais próximos, mas também algumas atividades diferentes para que a gente possa conhecer mais sobre a cultura japonesa, sobre a sociedade japonesa e diversas coisas assim, né? Então, são 4 encontros que é em como fala? Cada estação do ano, né? Então tem o encontro de primavera, verão, outono e inverno. E até escreveu aqui, pode ter falado de seminários, né? Então a gente tem discussões sobre questões de CNT, como que a gente pode ajudar a nossa comunidade no Brasil, como que... E é interessante porque a gente pode discutir com pessoas de outros países, né? E a gente vê como que as questões, seja problemas, desafios, né? Seja questões positivas, são muito semelhantes, né? Então, assim, a gente pode ter vários tipos de ideias do que poder fazer na nossa comunidade local, ou até mesmo ideias de colaborações, né? Porque a ideia o porquê, né, de existir essa bolsa de estudos é para fazer, de fato, mesmo essa ponte, assim, né, entre o Japão e o Brasil, ou então os outros países latino-americanos, né? A gente tem peruanos, bolivianos, colombianos, mexicanos, argentinos, né? Assim, alguns países a gente não tem membros ainda, ou já tivemos, né? Mas como tem essa ideia de conectar os países, tem essa ideia de você vir para o Japão, se especializar, estudar o que você gostaria de fato, e quando você retorna para o seu país, você traria todo esse conhecimento e poderia aplicar no seu país de origem, né? Então, Então, uma tem essas pergunta coisas também. que eu faço é, você então tem que voltar para o Brasil depois que termina a sua bolsa ou a sua a pós-graduação, mestrado, doutorado? É obrigatório voltar? Em tese, né? Assim, o que acontece? A bolsa de estudos, ela arca com todos os custos, né? Então, ela te dá a passagem para você vir para o Japão e ela também te dá a passagem para você voltar para o seu país, né? Mas, assim, depende muito do objetivo de cada bolsista, né? No fim das contas, esse final de semana a gente teve mais um dos encontros, esses Kenshus workshops que a gente tem. A gente teve esse final de semana que foi o de verão, que aqui no Japão agora é verão, né? E aí a gente teve um desses e a gente tem vários senpais, né, que já são formados e hoje em dia estão trabalhando aqui no Japão. Mas o interessante é que eles estão trabalhando aqui no Japão, mas muitas vezes com coisas relacionadas com o próprio país, sabe? Então, tem um que trabalha numa empresa japonesa, mas é tradutor falando espanhol japonês ou português japonês. Ou então está trabalhando em uma empresa japonesa, mas numa área relacionada a, tipo, E tem sei alguma lá, atividade ao internacional? Latinoamérica, assim, né? Então, assim, mesmo que você não volte para o seu país, ainda você tem muita oportunidade para ser essa ponte, né? Que eles sempre pedem para você. Então, Nossa, que legal. caso você não volte, você não ganha essa passagem de volta para o seu país, mas... Mas eu tô com um motivo, né? Então é uma escolha que a pessoa pode fazer. A pessoa é livre para, eu não quero voltar, tudo bem. Você continua, só que lógico, como você não vai usar a passagem de volta, esse benefício você perde. Só que é aquela coisa, né? Você deixa de ganhar uma coisa, mas você está investindo em outra. Então fica bem livre, acho legal. O Sim, que eu acho legal desse Kensho, como eu falei, né? Diferente do Next, o Next ele é bem mais abrangente. Então, não só Nikkeis, mas enfim, qualquer pessoa dentro daquela faixa etária e de qualquer país também.
Eu conheço aqui na Universidade de Hiroshima, que é onde eu estudo, né? Tem gente da América Latina, tem gente da Europa, não s- tem, mas tem também. Da Ásia tem bastante, o Oriente Médio, enfim, é bem mais amplo, né? Pra gente ter um Kenshu assim, nesse formato que a Nippon Foundation faz, é impossível, é inviável. E aí acaba que nesse tipo de oportunidade, você acaba se aproximando também dos outros bolsistas, né? Você tem aquela troca, você conhece pessoas, você, por meio dessas atividades, pode até dar um insight assim para sua pesquisa. Ah, o que eu quero fazer, por exemplo? Tu está pesquisando sobre saúde mental dos brasileiros, então tu está em contato com brasileiros no Japão e sabendo o que que eles passam, quais são esses desafios e tendo esse momento de troca, eu acho que faz muita diferença, né? E é um suporte a mais que você recebe, porque quando a gente vem para um país estrangeiro como o Japão, né, que é bem diferente do Brasil, tem vários desafios que a gente vai enfrentar. Então, ter esses espaços para você, né, poder fazer essa troca, eu acho que é um super suporte que a bolsa dá, né? Não é só a questão assim, ah, tá aqui o teu dinheiro, tua mensalidade aí, o teu salário, tua bolsa, pá, se vira. Então, eles dão Uhum. todo um apoio, né? Isso é muito legal. Falando disso, quais são os benefícios que a tua bolsa da Nikkei Scholarship oferece? Em termos de se dá passagem, se dá moradia, se dá um valor mensal e quanto seria esse valor, se é suficiente, como é que fica a parte dos benefícios? Certo, Gui. Só complementando, né? Eu comentei essa parte do Intese, mas a bolsa de estudos tem o objetivo, né? Para que a gente se torne realmente essa ponte entre os países. Então, assim, é bem fortemente, como fala, fortemente Eles incentivado incentivam que as que você. pessoas voltem para o seu país para poder realmente, de fato, trazer esses conhecimentos e também falar para as pessoas, olha, existe essa bolsa, faça, é possível, sabe? Então, complementando o que eu tava Tá falando. fazendo isso agora, você não precisa voltar, né? E, bom, da sua pergunta, né? Quais são os benefícios, né? Essa bolsa de estudos, é até meio difícil falar na live, né? Mas eu acho que ela é uma das mais completas em relação aos benefícios ou até os tipos de financiamentos que a gente tem. Então, não, isso tudo as pessoas podem ter acesso a partir do website oficial da nossa bolsa. Vocês conseguem encontrar no arroba que eu mandei, né? O Nikkei Scholarship. Então, essa bolsa, primeiramente de tudo, você ganha a passagem de vinda para o Japão. E uma das coisas, um dos diferenciais, acredito, é que você tem essa oportunidade de fazer o estudo do japonês entre 6 meses a um ano, a depender é, do seu cronograma, né? O que você tem de cronograma de estudo no Japão. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho uma bolsa de 3 anos. A bolsa tem um máximo de 5 anos. Então, como eu tenho uma bolsa de 3 anos, o mestrado são 2 anos, né? Mas eu tinha um ano de oportunidade para estar no Japão, ou para estudar o japonês, ou para entrar na universidade como aluno especial, né? Que é aquele research student que chamam aqui no Japão, para que dentro desse ano você entre no mestrado. Então, assim, tem essa oportunidade de estar um ano aqui no Japão, estudando japonês ou estudando mesmo de fato na universidade, para que você entre no mestrado ou doutorado depois desse tempo, né? Então, tem esse fato, né, de você poder estudar o japonês ou entrar como research student, que isso também está dentro da bolsa. Então, eles pagam tudo, assim, seja a matrícula, seja a mensalidade, e eles pagam tudo, né? Então, Todas as taxas da universidade, então, fica por conta deles, você não sabe nem quanto é, assim, eles pagam direto. é, assim, vem um e-mail para você falando sobre. Tá tudo no seu nome, no fim das contas, né? Vem as coisas pro seu e-mail e tal, só que a bolsa de estudos transfere para você esse valor necessário para matrícula ou etc, né? Porque aqui no Japão, apesar eu estou numa universidade pública,
Só que a universidade pública aqui no Japão é paga, que é diferente do Japão, do Brasil, né? Uhum. Assim, é bem mais barato do que as privadas aqui no Japão, mas ainda assim tem que pagar. E é um dinheiro, assim. Ainda mais se a gente veio do Brasil, pagar em ien é muito caro. Mas assim, então tem isso, né? Então tem a passagem, tem essa. Eles pagam, então, se você quer estudar o japonês ou não, as taxas da universidade, e também o que a gente chama de Seikatsuhi, que é o dinheiro que a gente ganha para dia a dia, para a vida no Japão, que realmente é a nossa bolsa de estudos, né? E atualmente acho que é 130 mil. Então você ganha 130 mil cada mês para poder viver a vida, né? Mas, além dos 130 mil, você também pode ganhar até 50 mil para pagar a moradia, né? Então, por exemplo, se você vai morar num share house, que é uma coisa muito comum aqui no Japão, que é tipo uma república, só que de pessoas que não se conhecem, você meio que só aluga o quarto e tem que dividir banheiro, tem que dividir cozinha, né? Mas só que é bem mais barato aqui no Japão. Então, por exemplo, se você está numa share house, ou então você aluga seu próprio apartamento, ou você está no dormitório da faculdade, você vai ter diferentes tipos de aluguéis, né? E aí, então, assim, se o seu aluguel é, por exemplo, 30 mil, você só recebe até 30 mil, ou você recebe esse 30 mil para pagar o seu aluguel. Só que você tem esse máximo de até 50 mil, né? Então, se excede, aí você paga da sua bolsa de estudo, né? Mas, se não, até esse valor você recebe para pagar o aluguel. Então vamos lá, são 130 do valor mensal, que é o seu Seikatsuhi, para você viver sua vida. Mais 50, não quer dizer que vai cair mais 50, então não é 180 mil que vai cair na sua conta. É 130, que realmente vai cair, você vai usar do jeito que quiser, mas até 50 para moradia. Se for menos que isso, eles só pagam o tanto necessário para você fazer, né? Pagar a mensalidade, a moradia, e se exceder, você paga o excesso, né? Então até 50 para. Perfeito. Até 50 para moradia. O que tu considera suficiente? Tu considera pouco? Como é que é em Tsukuba, né? Porque dependendo da área, realmente os valores mudam muito de custo de vida. Então, não só o Seikatsuhi de 130, né? Tipo, Tsukuba é uma cidade que é próxima de Tóquio, mas ela é bem menor. Então, o custo de vida é diferente. O valor do aluguel vai ser diferente, né? Em Tóquio, com o mesmo valor, você alugaria um lugar bem menor, talvez mais distante. Como é que tu considera dessa questão? Eu acho que a bolsa de estudos ela é bem suficiente, inclusive ela é, assim, em relação às outras bolsas de estudos, ela tem um valor mais alto, mas é por conta dessa questão de que a bolsa de estudos pede exclusividade, né? Então, se você tá recebendo a bolsa de estudos, você não pode fazer nenhum tipo de trabalho, porque aqui no Japão é muito fácil você fazer baitos, ou seja, trabalhos de meio período, que são contratos bem curtos e que você pode trabalhar, assim, sei lá, quero trabalhar 4 horas por dia em alguma coisa. Isso aqui não pode, até por isso que eles fazem esse valor da bolsa um pouco mais alto em relação às outras, né? Porque as outras, por exemplo, as pessoas do Next podem fazer esses trabalhos de curto período, né? Mas, Chegou um no Google comentário aqui, eu vou falando que aproveitar não para vai ler, tá? poder, vai saindo. Falando que Obrigada, gostou muito viu? da Qualquer coisa, se live. você precisar mandar mensagem, pode mandar. Ou pra mim, ou ali no Nikkei Scholarship mesmo. Boa noite. Obrigada por ter participado. E aproveitando esse momento que a gente já passou da metade da live, eu só queria reforçar que a caixa de perguntas está aberta. Quem tiver qualquer comentário, qualquer pergunta, pode mandar e a gente vai respondendo, tá bom? Sim, fica aqui Só embaixo, pra... né? Nesse Isso. ponto de interrogação. Tem um balão que tem um ponto de interrogação, ou pode mandar direto no comentário também que a gente lê tudo. Só voltando para o assunto, então, e comparando com a bolsa do Next, né? A bolsa do Next atualmente já está 144, 145, porque varia tanto da localidade quanto se é mestrado, se é doutorado, enfim, qual é a categoria da bolsa.
E aí você pensa, mas é mais do que a bolsa da Nikkei Scholarship. Por que que a Lumi está dizendo que a bolsa da Nippon Foundation é maior? Porque desses 145 que a gente recebe, a gente tem que fazer tudo. Então, dependendo do seu aluguel, conta de água, luz, enfim, tudo, você vai ter que tirar dessa mesma fonte, desses mesmos 145 mil. E por isso, talvez, que o Next ele libera para que as pessoas possam fazer baito, enfim, para ter uma outra renda, um complemento de renda para poder, né, enfim, ou fazer alguma coisa que é uma viagem, ou, sei lá, pagar um custo mais alto, dependendo da localidade. Então, o do Next, se a gente for comparar, ele te dá o dinheiro e é isso. Tá aqui teu dinheiro, vive tua vida. O do Nikkei Scholarship, da Nippon Foundation, ele tem é mais dividido, né? Então, tem a mensalidade, tem a parte da moradia e ainda tem as atividades, enfim, eles estão ali mais próximos dos bolsistas. Eu entendi mais ou menos assim. Isso. E uma coisa que esqueci de comentar, mas uma coisa super legal e interessante, que se vocês forem até mesmo no nosso Instagram, vocês conseguem ver que além desses 4 encontros que a gente tem no ano, a gente tem muita oportunidade de ser voluntário em atividades que tem aqui no Japão. Então, por exemplo, a gente já participou, acho que durante 2 ou 3 anos seguidos, do GEBRA, que são os Jogos Escolares Brasileiros aqui no Japão. Então, a bolsa de estudos, ela paga a nossa estadia, porque são 2 dias, então a gente pode dormir uma noite lá, né? Eles pagam também a nossa ida, né? O nosso transporte até o local. E aí a gente trabalha como voluntário lá, né? Não tem nada pago nesse caso, né? Mas é uma oportunidade da gente conhecer a comunidade estrangeira local, latino-americana, né? Uhum. Então, também tem esses outros tipos de atividades que a gente realiza que são muito interessantes. Ou até mesmo se a gente tiver algum projeto, né? Por exemplo, que tenha sempre essa relação com o Nikkei aqui no Japão. A gente se faz algum projeto e apresenta para eles, a gente tem essa oportunidade de poder receber também um pequeno, né? Não é uma coisa tão extravagante, financiamento para poder realizar esses projetos, né? Legal, legal. Então, tem isso também. Esse é alinhado com o E propósito da bolsa, né? isso, exato. A gente, eu acho que é uma coisa super legal, super interessante que a gente tem essas oportunidades, né? Além disso tudo, a gente tem um Tantocha, né, que é um responsável da bolsa de estudos, ou seja, então, para qualquer coisa, qualquer dúvida, seja de vida no geral, seja da bolsa de estudos, e, e tal, né? Se a gente tiver alguma dúvida, a gente sempre pode recorrer a essa pessoa. Hum, Então, isso é um diferencial muito grande, porque é uma pessoa que nos ajuda muito, inclusive também na organização desses projetos, ou essa pessoa mesmo nos convida, né, para outros tipos de atividades, como voluntários. Então, assim, a Bolsa de Estudos nos oferece. Assim, se você realmente está comprometido com a Bolsa de Estudos, é uma coisa muito especial, porque você consegue participar de diversas atividades para além das questões do estudo, né? Apesar do estudo ser o nosso objetivo, a parte mais importante da nossa vida aqui no Japão, acho que existem outras 1000 oportunidades que a gente tem para crescimento pessoal ou profissional mesmo, assim, né? E acho que a gente deve ir agarrando, assim, né? Durante a nossa estadia aqui. nossa, que legal. Então, essa parte das atividades de voluntário, como é voluntariado, você não recebe nada, mas você também não tem custo. Então, Isso. é um incentivo para você participar, né? Já vem que a gente paga a hospedagem, a gente paga a passagem, e você aproveita e conhece, e participa da atividade. Então, acho que como tu falou, né, para crescimento pessoal, e mesmo acho que contribui com, talvez, a pesquisa, né, dependendo da área de cada pessoa. Mas aqui no Japão a gente tem várias oportunidades culturais que no Brasil seria muito mais difícil, né? Não só Sim. dos Nikkeis e tudo, mas do Japão como sociedade, né? Então a cultura japonesa está em todo lugar, e tem vários eventos, várias oportunidades que a gente tem de participar, né? Isso é muito legal, porque às vezes tem estudantes estrangeiros que vêm para o Japão, mas meio que não entra no Japão de fato. Como assim?
que tem na cabeça a mentalidade estrangeira e meio que quer viver o seu país dentro do Japão, né? Não vou dizer que é impossível, mas é bem mais difícil, né? Uhum. Porque a comida é diferente, as pessoas são diferentes, o idioma é diferente, os costumes são diferentes. Então você vai conseguir, sei lá, na sua casa, ali montar o seu pequeno país, porque às vezes realmente bate uma saudade, né? Mas eu acho que de uma certa forma você tem que se deixar aberto para vivenciar o Uhum. Japão e para conhecer de fato o Japão.